Olá, tudo bem? Irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o que? Hoje é dia 16. Vamos entrar, no nosso estudo, mais um estudo da Palavra de Deus. Mas antes eu quero cantar uma música da Soraya Moraes. Se tu podes, se tu quiseres crer. Que diz assim: a letra dessa música é uma letra muito de reflexão, Traz para nós uma reflexão em nossas vidas, que muitas das vezes a gente quer as coisas e a gente tem medo, a gente quer mais do que a gente merece. Então essa música é uma reflexão do nosso eu, e por isso que eu resolvi cantar ela aqui nesse momento com vocês, que fala assim: muitos vão orar e querem encontrar alguém que garanta ao máximo a paz nos corações. Não há o que temer, embora o medo exista em nós, mas a fé nos faz mover montanhas com poder. Pode um milagre, enfim, acontecer quando você acreditar. A esperança em ti ninguém jamais irá matar. Depende só se tu quiseres crer. O medo acabou, pois ele agia sempre em vão. A esperança em ti fará aos ares flutuar. Não posso explicar o que o coração de alguém sente quando encontra paz, a fé pra ir além. Pode um milagre, enfim, acontecer quando você acreditar. A esperança em ti ninguém jamais irá matar. Depende só se tu quiseres crer. Vamos parar por aqui porque ele ainda tem mais 2 estrofes. E a gente... Mas é uma música, irmãos, para a gente refletir. Muitas das vezes nós queremos as coisas, mas nós temos medo, A nossa fé é tão pequena que a gente tem medo, de muitas coisas. Aí o medo, ele atrapalha o nosso crescimento. Tem gente que tem medo de barata, pavor de barata. Uma barata não pode chegar perto dela. Ela dá grito, ela tem fobia, e ela não faz nada para neutralizar isso. Ela sempre vai alimentando aquele medo. Então, muitas das vezes a pessoa para a vida dela totalmente, a vida dela fica totalmente parada, ela se acha tão pequena diante das circunstâncias da vida que ela não tem coragem de dar um passo. Mas a Bíblia diz, que se a gente crer
em nós mesmos, em Deus, você pode tudo. Você tem que se valorizar. A Bíblia fala nos 10 mandamentos. As pessoas, elas sabem que existe esse mandamento, que diz: amai o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, você jamais vai amar o próximo. Você observa uma pessoa quando ela é uma pessoa fraca, é uma pessoa que depende, né? Depende de holofotes, né, dos outros, depende das pessoas, totalmente dependente. Não que ela não consiga, né, andar, falar. Ela tem o corpo dela, o físico dela é muito saudável, mas o psíquico dela, o mental dela é muito doente. Ela não consegue, às vezes, dar um passo sem a permissão de alguém, sem a ajuda de alguém. Talvez isso está acontecendo com você, que você se deixou dominar por um medo, né? Um medo terrível que te prende a sua vida social. Você fica só dependendo dos outros. Isso é ruim. Então, eu quero chamar a sua atenção hoje. Se ame mais, acredita mais em você. Você pode tudo. Tudo, tudo, tudo você pode. O que os outros fazem, que você admira tanto, esse ser pode ser você. Então vamos seguir em frente. Deixa esse medo para trás. Se você tem, começando, talvez é pelas pequeninas coisas. Tem pessoas que têm medo de abrir a janela da casa. Tem pessoas que têm medo de dar um passo, de ir no mercado. Outras têm medo de pegar o carro. Às vezes ela até tirou, tá com uma CNH dela, mas ela tem medo de andar de carro, de pegar o carro, tirar o carro da garagem. Ela não confia nela. Aí bate o coração começa a acelerar, um pavor. Você tem que, a cada dia, você tem que ir vencendo esse medo. Se você tem medo de abrir a janela, não gosta de abrir a janela, a porta da sua casa. Eu conheci uma mulher que a casa dela, ela não abria a janela, não abria a porta, até a porta da cozinha da casa dela era fechada. E ela morava em casa, baixa. Tinha quintal, um quintal enorme. O quintal dela era muito sujo, porque ela não tinha coragem de abrir a porta. A casa dela era toda murada, mas ela tinha um medo enorme. Não, tem até hoje, porque ela mesma não procurou ajuda e não procura ajuda. Ela tá naquele medo. Então isso é muito ruim. O medo, ele traz doença psíquica. Se você começa a ter medo de pequenas coisas, cuidado que você vai ficar psiquicamente, mentalmente doente. E vem a depressão. E a depressão é algo assim que mata. Se a pessoa não se cuidar, ela mata. Então toma muito cuidado. Começa a reagir. Se você não consegue, abre a janela da sua casa. Abre as portas. Eu não consigo ir no mercado sozinha. Vai tentando. Vai devagar. Nada vai acontecer com você. Acredita. Começa a estudar. Um conselho que eu dou para quem tem medo, né? Tem pessoas que têm muito medo. A mídia, ela faz de tudo para o ser humano ficar doente mentalmente, porque é lucro para eles de ter a pessoa medrosa. Tanto que eu digo isso, que a mídia faz de tudo, que você abre o seu WhatsApp, ali tem muitas coisas ruins. As coisas ruins parece que tá tudo no WhatsApp, na televisão,
Você entra para assistir uma reportagem num jornal, de um canal, pode ter certeza, todos os canais vão falar uma desgraça. 80% da reportagem é desgraça que eles falam. É fulano matou alguém, é filho matou alguém, fulano fez isso, fulano fez aquilo, houve um acidente, que isso é só carga negativa que você fica, né, alimentando, porque quando você está assistindo, você está alimentando. E se você já tem, né, o seu psíquico mental fraco nesse sistema, você vai ficar apavorado, você vai ficar depressivo. Aí você fica doente, você vai para o médico tomar remédio para depressão. Hoje mesmo eu liguei a televisão, tinha uma mulher que ela tomava 8 comprimidos por dia. Tem muita gente que toma muito mais. E ela falou que ela toma remédio para ataque cardíaco, para depressão, para um monte de enfermidade que ela tem. Por que isso? Por causa de você se alimentando de energia negativa. Porque quando você ouve essas notícias, você está alimentando, né? Alimentando o seu espírito de energias negativas. E isso não é bom para você. É um conselho que eu dou. Não assista jornal, quando começa a falar de violência, dessas coisas, não assista, desliga a televisão. Ouve músicas, tem no YouTube, tem muitas músicas bonitas que eu gosto muito, eu até vou indicar porque eu já ouvi e ouço muito. As músicas que tá falando assim, você procura assim, músicas evangélicas da Igreja Católica. Ali tem muitas músicas, para você ter uma noção, muitas religiões falam da Igreja Católica, mas as igrejas católicas, as músicas da Igreja Católica, elas têm letra, tem música, é uma coisa suave, é uma coisa calma, não aquela coisa barulhenta que hoje em dia as igrejas cristãs, elas estão com muito barulho, né? Elas fazem muito barulho nas músicas, né? Muita batuque, né, que eu falo. E isso não é de Deus, não é de Deus. Isso a gente já pode saber que isso não é de Deus. E não traz, né? Você vai na igreja, aquele barulhão de guitarra cantando, bateria, aquilo faz pu, você já está cansado o dia todo. Ainda ficar ouvindo aquele batuque, né? A noite toda, principalmente se leva a sua criança, até a criança, você pode ver até a criança na igreja ouvindo aquele batuque, ela fica agitada, as crianças ficam agitadas, não querem, elas andam para cá, andam para lá. Isso tudo é por causa do barulho que tem nas igrejas. Você vê que uma igreja calma, uma igreja tranquila, uma igreja que canta música suave, até as crianças elas ficam mais comportadas. Não sei se você já reparou isso, mas a igreja que tem aquele batuque, aquele som alto, às vezes a igreja é desse tamanhozinho, a caixa de som é desse tamanho, é maior do que a igreja, para você ter uma noção. A igreja às vezes tem 5 por 10, vamos dizer assim, nem isso aí é muito, né? 5 por 10, mas tem caixa de som para todo canto. E o que deveria ter mesmo era um bom ar-condicionado, é um bom banheiro, né? Eu falo isso porque é a realidade do nosso Brasil aqui. As igrejas, infelizmente, a realidade é essa. Aí as crianças começam a sair do culto toda hora, os irmãos começam a sair do culto, porque o diabo está fazendo a festa ali, né? O diabo já está fazendo a festa. Mas quando uma igreja é uma igreja que é um lugar santo, um lugar respeitado, até para você tocar uma música numa igreja tem que ser algo respeitável ali, algo, né? A Bíblia fala assim para a gente louvar a Deus com todos os instrumentos, mas tudo no limite, porque o barulho demais ele atrapalha, né? Ele atrapalha, parece aqueles rock, né? Rock and roll, né? Você vai nessas igrejas, parece que é uma banda de rock and roll que está ali dentro. Então, você observa.
Eu tenho observado muitas igrejas que eu vou aí de vez em quando, na hora da música, um monte de gente que aproxima. Você já ouviu? A hora que vem a pregação, você fala, cadê aquele monte de gente que estava aqui? Eles vão embora, some, desaparece. Mas na hora daquele batuque pesado, a igreja está cheia, a igreja está completa. Mas aí começa, um vai para fora, vai tomar água, o outro vai no telefone lá fora, você vê a pessoa lá conversando, eu estou conversando, aí você chega perto dela, está conversando fiado, como diz o outro, fiado, conversando lorota no telefone. E agora eu pergunto para você, do que adianta na hora da música, tá? A igreja está lotada. Essas pessoas não estão lá para ouvir a palavra de Deus, elas estão lá para fazer barulho mesmo, elas estão querendo bagunçar mesmo o coreto, né? O diabo já leva elas nesse sentido, para bagunçar o coreto. Pois é, irmãos, eu tinha que falar isso. Infelizmente, o que está acontecendo no nosso dia a dia. Então, o que eu aconselho para você? Ouve as músicas. Só um minutinho que eu vou mostrar para vocês, né? Aqui, ó, vou pegar para vocês, ó, música gospel católica. Aqui, ó, vou pegar essa daqui, ó, não sei, deixa eu pegar aqui. Não tá dando pra ver, né? Vamos ver aqui. Ó, música gospel católica. Aí, deixa eu aumentar o som aqui. Deus cuida de mim. Olha a música. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Olha aqui, ó. Eu amo a sua casa. Eu não sozinho. Ó. Estou sozinho. Aí, ó, 30 músicas católicas. Olha a música católica. Vocês estão ouvindo? Ó. E tem vários canais que tocam. Olha essa daqui, ó. Mais uma que eu vou pegar aqui para vocês terem uma noção. Hoje a internet tá meio lenta. Não tô aqui fazendo propaganda. Mas o certo a gente tem que falar, né? Olha só. Ó. Abaixa aí para vocês no telefone de vocês. Vocês pegam músicas gospel católica. É só letra boa, letra calma, letra que te... Se você já está estressado, ouve uma música você vai ficar mais estressado, você vai ficar nervosa. Então você tem que ouvir uma coisa calma, que te deixa mentalmente. Ó, coisa linda. É música que tem letra. Então eu convido vocês, fazem isso. São músicas que eu bato palma, ó, bato palma mesmo para essas pessoas. E essas pessoas que escolhem essas músicas para colocar no YouTube são pessoas, né, que conhecem, né? Então, irmãos, é assim que a gente tem que chegar mais próximo de Deus. Você vai chegar na próximo de Deus gritando, berrando. O próprio Jesus, ele aconselha, né, que não é pelo barulho que Deus vai te ouvir. Deus vai te ouvir no silêncio. Quando ele mesmo falou, quando você quer fazer uma oração, você entra na sua casa, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus em segredo. Você não precisa ficar berrando, gritando, né, como muitos fazem, né? Acha que de berrar de coisa vai, né, ouvir, Deus vai ouvir. Agora Elias, né, quando ele estava lá com os profetas de Baal, né, que ele falava para os profetas, grita, que talvez o seu Deus não ouviu.
Porque ele chegou, né, orou a Deus baixinho lá e Deus fez, né, um rebuliço lá. E na hora na vez dos profetas de Baal, eles, o Elias ainda começou a tirar sarro deles, né? Grita, ele não tá ouvindo, talvez está dormindo, faz ele acordar. Isso tudo a gente já percebe que é o diabo que gosta, né, do barulho, tudo. Isso aí já está trazendo uma alusão para nós que quem gosta de barulho é o demônio. E realmente, o demônio gosta de um... Você vê que todos os bares colocam aquele som alto, né? Todo mundo... A pessoa que é do diabo, você pode ver que a casa dele tem um som estridente. Por quê? Porque ali é onde o diabo habita. Essas discotecas aí que tem aí, você não vê discoteca com som baixinho. Você só vê o som, né? Porque o diabo gosta disso. As pessoas cristãs ainda não acordaram nesse sentido, né, para analisar essas coisas. Então, eu acho muito errado o som muito alto dentro da igreja. Às vezes o pregador está ali pregando a palavra, o som está tão alto que atrapalha até a voz dele. Você não entende o que o pregador está pregando, porque ele está com o microfone e as caixas de som tá, ó, tá para sair para fora, de tanto barulho. Olha, e eles acham que isso é legal. Aí você tá com o seu ouvido lá, dá uma dor você sai da igreja com uma dor de cabeça infernal. Infernal. Se você não tá passando bem ali, você fica pior. Você vai na igreja, você fica pior. Gente, eu tô chamando a atenção mesmo. Eu chamo a atenção porque tem que chamar a atenção. Parece que pastores estão dormindo, né? É porque esses pastores vêm lá do inferno, né? E quer fazer a igreja também virar inferno. Aí coloca batuque, coloca tudo dentro da igreja e faz o povo acreditar que aquilo é de Deus. E não é. Às vezes ali tem um idoso. Eles não respeitam idoso. Ele não respeita crianças de colo. Você vê que a própria ciência já fala, o barulho para a criança traz mal, faz mal para a criança. A criança que está com muito barulho, ela fica agitada. Até a gente mesmo fica incomodada. Você quer sair, você quer tomar uma água, você dá uma desculpa que quer ir no banheiro, você quer dar uma desculpa que quer... Porque você está querendo se livrar daquele barulho. Mas quando tem uma igreja que está um barulho, um som agradável, um som ambiente, que todo mundo está ouvindo bem, parece que o povo, né, desses religiosos aí, parece que as pessoas são todas surdas. Não, esse povo já é tudo surdo. Vão tacar. Eles acham assim, quanto barulho vai entrar na mente do cara. Não é assim, cara. Seja inteligente. Seja inteligente. Quanto menos, é mais. Você sabia disso? O menos é mais. Bem, que Deus abençoe a todos. Mas vamos lá, né, no nosso estudo aqui da palavra de Deus. Hoje vamos ler 2 Samuel 3. Pega a sua Bíblia e vamos junto comigo. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Mas Davi se fortalecia cada vez mais e a casa de Saul se enfraquecia cada vez mais. Porque a gente observou no capítulo anterior que um povo escolheu Davi para ser rei. E o outro povo escolheu o filho, né, de Saul para ser rei. Porque Saul já era rei, então eles queriam, né, aquela descendência continuasse rei. Só que Deus tirou o reinado de Saul. De Saul. Então isso já foi profetizado, já tinha sido profetizado por Samuel, que Deus iria tirar o reinado dele e entregar, ainda falou desse jeito, eu vou tirar o seu reinado e vou entregar para Davi. Só que o povo, o filho de Saul, que ficou, ele não aceitou, né, que Davi fosse rei, porque ele era descendente de Saul, ele achava que ele teria que dar a continuidade, né, do reinado do seu pai. Mas só que Deus não quis isso. Então vamos continuar. Então por isso que aqui fala que houve, né, guerra, houve
Eles estavam sempre em guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Mas Davi se fortalecia cada vez mais e a casa de Saul se enfraquecia cada vez mais. E Davi nasceram filhos em Hebrom. Seu primogênito foi Amnon de Ainoã, a Gisrelita. Seu segundo filho foi Quileabe de Abigail, mulher de Nabal, o carmelita. O terceiro filho, Abisalão, foi filho de Maca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Hagite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. A gente observa aqui que Abital, né, deu 2 filhos para Davi. E Davi, a gente observa também que Davi teve várias mulheres, né? Davi foi um homem muito mulherengo. Ele gostava de mulher. Porque naquela época podia. Não era assim, era costume dos homens terem várias mulheres. Era costume. Então, talvez você fale assim, mas o costume. Tanto que Deus, quando ele foi, a geração foi aumentando, né? Ele já proibiu o homem ter várias mulheres, né? Então aqui, Davi, ele tinha várias mulheres. Tem nação ainda, né? Que para lá, pro Egito, para aqueles lugares de lá, que ainda, né? Os homens podem ter várias mulheres. Então aqui o Davi, ele possuía várias mulheres, ele era rei, ele tinha condições de dar alimentos para todas elas, né? E só que tanto que depois que a gente vai andar mais na frente, o filho dele também teve, né? Era mulherengo igual ele. Mas vamos lá. O quarto, Adonias, filho de Hagite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto filho, Idreão, de Eglá, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Durante o tempo, quando havia guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Abner dominava a casa de Saul. Saul tinha uma concubina cujo nome era Rispa, filha de Aias. Isbosete perguntou a Abner: por que mantiveste relação com a concubina do meu pai? Então Abner se irou muito pelas palavras de Isbosete. Ele disse: sou eu, cabeça de cão, que pertence a Judá? Ainda hoje uso de benevolência para com a casa de Saul, teu pai, e para com os teus irmãos e seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi. E hoje me repreendes e me culpas por causa dessa mulher? Assim é mais Deus puna a Abner, se eu não agir conforme tudo como o Senhor jurou a Davi, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E ele não pôde responder a Abner nenhuma palavra, porque o temia. Então Abner enviou mensageiros de sua parte a Davi, dizendo: a quem pertence a terra, faze tua aliança comigo, e então minha mão estará contigo para fazer tornar a ti todo Israel. E este disse: está bem, farei aliança contigo, mas uma coisa te peço: não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. E Davi enviou mensageiro a Isbosete, filho de Saul, dizendo: entrega-me minha mulher Mical, que eu despojei por 100 prepúcio dos filisteus. Então Isbosete enviou e atirou de seu marido de Paltiel, filho de Laís. E ele seguia sua mulher, não cessando de chorar por causa dela até Baurim. Mas Abner lhe disse: volta, e ele voltou. Aqui a gente observa, né? Houve, né, tanta maldade, tanto de Saul para com Davi, como de Davi também, né,
assim, foi 2 erros, né, que cometeram, foi erros e mais erros que cometeram esses homens. Então, hoje, se a gente for analisar, mas era de Davi a mulher. Sim, essa mulher Abner era de... A Mical era esposa de Davi. Mas só que Saul, porque ele ficou com ódio de Davi, a gente sabe dessa história, ele ficou com ódio de Davi e tirou a mulher de Davi e deu, né, para um outro homem. E agora Davi pede a mulher dele. O Davi já tinha tanta mulher, por que Davi vai pedir, né? A mulher que já tinha, né? Já tinha marido, já estava casada com outro homem. Por que assim, a gente observa que naquele tempo as mulheres eram objeto, né? Eles tratavam as mulheres como objeto. E por causa dessa situação aqui, até hoje, né, tem países assim que não considera a mulher como, né, um ser, né, um ser divino, um ser abençoado por Deus, mas sim como um objeto. Aí você vê, e muitos religiosos, infelizmente homens religiosos, tratam as mulheres dessa forma, como um ser insignificante. Olha só como que Davi, né? Os homens, era costume deles. Davi foi ensinado assim. Nós temos que entender que quando toda essa história aconteceu aqui, nós não podemos levar isso aqui ao pé da letra sem antes, né, a gente ter um estudo, um pensamento, né, de como era a situação naquela época. Aqui a gente observa que você vê que o povo de Israel já estava tão distante de Deus, era como fosse hoje, as pessoas estavam tão distantes de Deus que elas faziam o que davam, o que estavam na mente delas fazerem, elas resolviam e faziam. Mas não foi assim desde o início. A gente observa que quando Moisés estava acompanhando esse povo estava, né, sobre a proteção de Deus o tempo todo. Você via que Deus que cuidava deles. Você vê que não faltou nada para eles. Quando eles estavam, né, obedecendo a Deus, nada faltou para eles. Aí, aqui, quando nós já chegamos aqui nessa época de Davi, esse povo de Israel já estava totalmente disperso. Você vê que houve guerra entre Saul, entre Davi e outra coisa. Antes disso, né, nós vimos que Samuel, antes de Samuel, tinha o Eli, que eles já estavam distante, só existia, né? Então, foi assim, o povo foi se envolvendo com os povos da terra, misturando, né, com os povos dos lugares onde Deus falava para eles possuir e destruir toda aquela cidade. Eles não estavam mais destruindo a cidade, eles não estavam mais obedecendo a palavra de Deus. Então, quando você chega aqui e fala, nossa, Davi era um homem de Deus, mas ele tinha tantas mulheres, tantas coisas que aconteceu, esse povo era muito rebelde. Sim, esse povo era muito rebelde. Então, Davi aqui, olha só, Deus, quando eu falo para vocês, Deus é um Deus tão misericordioso, que aqui ele já poderia ter largado mão do povo de Israel há muito tempo. Porque quando a gente começa a ler a história, que a gente vê, né, as atrocidades que eles estavam fazendo, praticando aos olhos de Deus, Deus já era para ter abandonado esse povo há muito tempo. Mas pela misericórdia de Deus e pela aliança que Deus fez com Abraão, que falou para Abraão que ele teria uma grande nação, foi por esta aliança, e a gente sabe que a palavra de Deus não volta atrás.
Então ele fez de tudo para que esse povo permanecesse erguido. Você observa, é a mesma coisa, você tem digamos assim, você tem uma camisa, você gosta muito dela, aí às vezes ela teve descosturou, você vai lá, costura, saiu no outra vez, saiu o botão, você vai lá, coloca outro botão. É assim mesmo Deus para conosco. Então, às vezes, a gente era a camisa, vamos dizer assim, o povo de Israel estava perfeito. Mas com o passar do tempo, foi se distanciando de Deus. É como uma camisa, ao passar do tempo, ela vai se desgastando. Então, aqui, por isso que a gente vê essas atrocidades que Davi fazia, que esse povo, né, fazia. Você achava, nossa, mas esse povo era muito rebelde. Davi era muito. Sim, Davi era muito rebelde. Davi não era o homem exemplar que Deus queria. Mas naquele momento, para você ter uma ideia, como que o povo se misturou tanto com os povos, com, como fala, com o povo anticristo, vamos dizer assim, que Deus, entre todos aqueles homens, Deus escolhe Davi. E Davi não era um homem santo, não era um homem perfeito aos olhos de Deus para continuar, né, esse legado. Mas Deus, pela misericórdia e pela promessa que ele tinha feito, pela aliança que ele tinha feito com Abraão, ele ainda, né, relevou muitos pecados de Davi. Muitos pecados de Davi ele relevou. Que você pode ver que relevou também, ele puniu, né, Moisés, por Moisés ter matado um homem. Ele puniu Moisés. Então isso tudo a gente observa que quando você anda na presença de Deus, como o povo de Israel estava andando na presença de Deus, eles eram abençoados. Aí eles começam a dispersar, eles começam, como diz o outro, sair do curral. Enquanto ele estava ali dentro, vamos dizer, né, num modo bastante esdrúxulo, quando eles estavam ali dentro do curral, eles estavam protegidos por Deus. Mas aí depois que eles começaram a andar, né, a conhecer as terras, eles começaram a ter, né, aquele ditado, quando você está na sua casa você está protegido, mas quando você está lá fora você não tem proteção nenhuma. Em casa você pode estar protegido de um sol, de uma chuva, você tem água, você tem alimento. Assim, vai para fora, você passa fome, você passa sol, você passa, né, milhões de coisas pode acontecer com você, não é mesmo? E assim mesmo foi o que aconteceu. Aqui, Davi, quando você vê essas coisas que Davi praticou, porque Davi já estava distante. Aquela geração de Davi já não estava mais tão assim estreita aos olhos de Deus. Eles já não obedeciam os mandamentos, a palavra de Deus. Eles não estavam mais obedecendo. E por esta razão, essas coisas aconteciam. E Deus estava sempre mostrando para que eles pudessem, né, voltar, né, para os braços de Deus. Mas eles não enxergavam essas coisas. É igual acontece hoje em dia, né? As pessoas estão cada dia mais se afastando de Deus e adorando Baal e não percebem. E acham que Deus é ruim. Coloca na mente deles que Deus é ruim. A gente vê cada vídeo no Facebook, aí no YouTube, pastores consagrados pela mídia que fala asneira, que entra no YouTube para falar asneira, para falar, Deus não é misericordioso, eu não entendo muitas coisas que Deus faz. Não entende? Como que não entende, cara? Você não entende? Pecou, levou. É o troco. O troco do pecado é o quê? A morte. Tudo tem um troco nessa vida. Aí
acha, né, que Deus é ruim, mas Deus é muito misericordioso. Você vê tanto pecado que Davi cometeu e Deus ainda relevou esse pecado de Davi. Por quê? Para que a aliança que ele tinha feito com Abraão continuasse, para que o nome dele continuasse sendo exaltado no meio dos seres humanos, porque os seres humanos é criatura dele e ele tem, né, o dever de proteger, porque é criatura dele. Você não quer, se você pinta uma tela, quem é pintor, pinta uma tela, você não vai proteger aquela tela de tudo quanto é coisas, né? Você vê que as telas, quando um pintor pinta uma tela, ela é muito bem protegida. Eles colocam ela, enrola ela num papel, né? Coloca ela dentro de uma caixa bem fortalecida, deixa num lugar bem reservado, protegendo, né, aquela tela. Então, quando você cria algo, agora imagina Deus criando nós, como que Deus nos protege. Então, ele faz de tudo para que o evangelho, para que o bem venha a prevalecer. Aí a gente observa aqui, vamos continuar. Então, Isbosete enviou e a tirou do seu marido de Paltier, filho de Laís, e ele seguia sua mulher, não cessando de chorar por causa dela, até Baurim. Mas Abner lhe disse, volta, e ele voltou. Então, olha aqui a sacanagem, né, que eles fizeram, mais uma, né, das atrocidades, né, que eles faziam. E Abner falou aos anciões de Israel, dizendo, de há muito quereis ter Davi como rei sobre vós. Fazei, pois, agora isto, porque o Senhor disse acerca de Davi o seguinte, pela mão do meu servo Davi salvarei meu povo Israel das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Abner também falou aos ouvidos dos filhos de Benjamim, também foi dizer a Davi em Hebrom tudo o que Israel e toda a casa de Benjamim tinha resolvido. Quando Abner foi ter com Davi em Hebrom, e com ele 20 homens, Davi fez um banquete para Abner e para os homens. E Abner disse a Davi, eu me levantarei e irei ajuntar ao rei, meu senhor, todo Israel, para que faça aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a sua alma. E Davi despediu Abner, e ele partiu em paz. Era tudo que Davi queria ouvir. Era tudo que Davi queria ouvir naquele momento. Que ele seria rei e ele, né, teria paz. Aí fala, quando Joabe e todo o exército que vinha com ele chegaram, dizendo, Abner, filho de Ner, veio ter com o rei, e o rei o despediu e ele partiu em paz. Nós não podemos esquecer, irmãos, que esse Abner foi o mesmo que fez com que Isbosete se tornasse rei, que era o filho de Saul. Então, se tornasse rei. Abner, ele voltou para o lado de Davi, né? Ele voltou para o lado de Davi depois. Então Joabe foi ao rei e disse, que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, por que, pois, o despediste para que partissem? Tu conheces Abner, filho de Ner? Ele veio apenas para te enganar e saber a tua saída e a tua entrada e conhecer tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, que o fizeram voltar do poço de Sira, e Davi nada sabia a respeito disso. Quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o tomou à parte à entrada da porta para lhe falar secretamente, e ali, por causa do sangue de Azael, seu irmão, o feriu no ventre e ele morreu. Depois Davi, quando soube disso, eu sou inocente para sempre, e o meu reino para com o Senhor, com respeito ao sangue de Abner, filho de Ner. Tá vendo quanto pecado que eles não cometiam? Olha só. Joabe fica irado com Davi porque ele recebe Abner. Abner vem e jura, né? Abner faz um juramento.
que ele ia fazer a Davi tudo que Deus tinha prometido fazer a Davi. Então, Abner, ele humildemente, ele se arrepende. Então, ele vai ao encontro de Davi e fala para Davi: olha, eu estarei com você, eu vou fazer com que Israel todo se coloque aos seus pés para que você reine sobre todo Israel. Só que sempre tem um, né? Para você ver como que o diabo já faz quando o povo está distante de Deus, o diabo já faz a festa. Só que o diabo já foi lá e já colocou uma minhoquinha na mente de Joabe, falando: você recebeu esse cara? Esse cara é um cão. Ele veio aqui para saber tudo que você tá querendo. E ele vai te ferrar. Só que Joabe vai ao encontro de Abner na estrada, faz Abner voltar e mata Abner. Aí, se você não tem um conteúdo espiritual, se você não conhece da história desde o início, você vai pensar o quê aqui? Esses homens todos eram de Deus, então eu posso fazer isso. Se Deus perdoou eles, eu também posso fazer isso. É por esta razão que eu sempre falo, irmãos, temos que ler todo o contexto da história. Aqui nós estamos vendo que houve um pecado muito grande. Aqui a gente observa que esse povo todo estava vivendo assim, conforme a vontade deles. Nem era a vontade de Deus, era a vontade deles. Eles estavam agindo com própria vontade. Aqui eles não faziam como antigamente, a gente observa no longo da história que a gente está fazendo, que antigamente eles consultavam a Deus. Qualquer coisa que eles faziam, eles consultavam a Deus. Aqui a gente observa que eles já não mais consultavam. Eles se achavam que podia fazer esse tipo de coisa e fazia. Eles não estavam lembrando dos 10 mandamentos. Aqui, os 10 mandamentos, para eles já estavam valendo. Mas aqui, os 10 mandamentos já tinham o quê? Havido o quê? Havido esquecido. Eles não estavam mais obedecendo às leis de Moisés. Eles estavam fazendo as próprias leis ali. A gente observa que ali estavam fazendo as próprias leis. Por isso que vieram muito castigo. Aí, muita gente não entende. Se Davi fez isso, se Davi tinha muitas mulheres, eu também posso ter. A Bíblia fala que Davi teve... Gente, leia o contexto todo da história, para você ver aonde que está o nosso erro. Aonde que a nossa geração hoje está pecando. Por onde que começou o pecado? Onde surgiu o pecado? Foi já muito tempo atrás, não foi da agora. Então, está gerando esse pecado há muito tempo. E Deus está tendo muita misericórdia da sua criação, né? Para que o homem se acorde, né? E ande na presença dele. Aí, olha o que aconteceu. Aí Davi fala, né? Que Deus, ele não mandou Joabe matar Abner. Então que ali ele tinha que prestar conta, Joabe tinha que prestar conta com Deus sobre a morte que ele matou o Abner. Aí ele fala: caia ele sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a cabeça de seu pai. Nunca falte na casa de Joabe quem tenha fluxo, ou quem seja leproso, ou quem se apoie num bordão, ou quem caia a espada, ou quem necessita de pão. Olha a praga que Davi lançou na família de Joabe. Por isso que nós vemos, irmãos, pessoas leprosas vêm dessa geração. A Bíblia fala que nossa palavra tem muito poder. Quando você lança uma maldição a alguém, aquela maldição pega. Você vê que para a casa de Joabe,
Davi lançou uma maldição horrenda. Nunca falte na casa de Joabe quem tenha fluxo. Ou quem seja leproso. Ou quem apoie num bordão. Quem que apoia num bordão, quem apoia numa coisa é pessoas aleijadas. Ou quem caia a espada. Ou quem necessita de pão. Então ele quis dizer assim, a casa de Joabe seja toda maldita para sempre. Porque, e a gente vê, né? Você vê família, eu mesmo conheci uma família que a mãe, o pai e os 4 filhos, todos tinham problema mental. Agora você imagina uma família dessa dentro de uma casa. A mãe e os 4 filhos. O pai trabalhava, a mãe trabalhava e deixava os filhos. Os filhos já eram velhos dentro de casa. Velhos que eu falo que eles já estavam mais de 18 anos, todos, nunca tinham trabalhado, nunca tinham ido para a escola, as crianças, porque a mãe tinha problema psíquico, não permitia que os filhos brincassem, as crianças, esses meninos cresceram dentro de uma casa fechada. Portas e janela tudo fechada, por causa do psíquico mental da mãe. Então ela criou os filhos todos ali, protegendo, achando que estava protegendo os filhos do mundo. Olha que coisa que ela fez com os filhos dela. Os filhos começaram a sair depois que ela morreu, que o homem não conseguiu, né? Aí as crianças começaram a abrir a porta, que já eram homens. Eles não tinham televisão, eles não tinham nada. As crianças brincavam, se os caras, tudo lá. Talvez você fale, mas como que ninguém ensinou? Não ia família lá na casa deles. A família deles não ia. Os vizinhos não podiam entrar na casa deles, eles não deixavam. Era toda murada. A gente não sabia nem como que eles se mantinham lá dentro. E a porta, a janela, tudo murada. Eu estou falando isso verdade, aconteceu isso. Então, irmãos, olha só o que o diabo faz, o que é uma maldição, né? Uma pessoa. Então, por isso que a Bíblia fala que a gente não pode chamar a pessoa de maldita, não podemos rogar maldição para as pessoas, porque a maldição pega. A maldição pega. Então, você toma muito cuidado quando você vai maldizer alguém. E a própria Bíblia, lá em Deuteronômio 28, Deus, ele amaldiçoa, né, as pessoas que não mandam na presença dele. Por isso que nós vemos é tanta guerra, é tanta briga, é mãe matando filho, é mãe comendo filho, é mãe estuprando os filhos. Recentemente eu vi um depoimento de um homem aqui no Brasil, coisas horrendas, o que a mãe dele fazia com ele. A mãe e o pai faziam coisas horrendas sexualmente com ele, com um rapaz, um menino de 14 anos. Ele cresceu naquele ambiente tóxico. E hoje é doente psiquicamente, mentalmente ele é doente. E às vezes você vê uma pessoa dessa, a pessoa cresce revoltada com a vida, uma pessoa dessa precisa de um psicólogo, uma pessoa dessa precisa de acompanhamento. Às vezes você vê uma pessoa assim, do nada mata a outra e você não entende. É porque aquela pessoa já sofreu muitos maus tratos na infância. Então nós temos que tomar muito cuidado quando a gente vai julgar outra pessoa, né? Então temos que ter muito cuidado nesse sentido. Quando vamos julgar outra pessoa, a gente não sabe o que aquela pessoa passou na infância. Talvez você mesmo foi uma pessoa que você foi sofrido, seus pais não deram amor, não deram carinho, seus irmãos não deram carinho, você sempre foi a ovelha negra da família, sendo que você talvez nunca fez nada, só por você existir na Terra, você já foi, né, uma pessoa muito
muito maltratada. E talvez, olha, se você foi uma dessas pessoas, se você sente alguma coisa, procura um psicólogo, procura ajuda terapêutica, para que você possa, né, tá se fortalecendo, e ajuda também no sentido espiritual. Se você tiver, falar, ó, irmão, passei por isso, eu estou passando por isso, me procure aqui, eu vou deixar meu telefone aqui abaixo, vocês me procuram, gente, não fica com essa mente pesada. É um conselho que eu falo para vocês, não fique com essa mente pesada, faz um tratamento. Eu sou psicóloga também, então eu posso estar ajudando vocês nesse sentido, tá bom? Mas não fica remoendo essas coisas, porque só trazem maldição mesmo. Tem como você se cuidar, você se curar, você se restabelecer, se erguer? Sim, tem. Temos condições, né, de ter uma vida melhor. E aqui a gente observa que perdão, Joabe, assim Joabe e Abisai, seu irmão, mataram Abner, por ele ter matado Asael, irmão deles, durante a batalha de Gibeão. Davi disse a Joabe e a todo o povo que estava com ele: rasgai as vossas vestes, cingi-vos de sacos e pranteai por Abner. E o rei Davi seguia o Fúretro, que eu acho que era o fúnebre, né? O caixão. E sepultaram Abner em Hebrom, e o rei levantou sua voz e chorou junto à sepultura de Abner, e todo o povo chorou. E o rei pranteou Abner, dizendo: porventura Abner devia morrer como morre o vilão? Tuas mãos não estavam atadas, nem seus pés estavam carregados de cadeias, mas caíste como quem cai diante dos filhos da iniquidade. Então todo o povo tornou a chorar por ele. Depois todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: assim Deus me faça outro tanto, se antes que o sol se ponha eu provar pão ou qualquer outra coisa. Davi, ele ficou tão consternado nessa situação, ele sentiu tanto, né, que ele foi fazer um jejum, né, que aquele dia ele não se alimentou, quando ele soube que Abner estava morto, que Joabe e o irmão Abisai matou Abner. E todo o povo compreendeu isso e pareceu bem, como tudo quanto o rei fez pareceu bem a todo o povo. Assim todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não era da vontade do rei que matasse Abner, filho de Ner. E o rei disse aos seus servos: não sabeis que hoje caiu um príncipe em Israel e um grande homem? Mas hoje estou ainda fraco, embora ungido rei. Estes homens, filhos de Seruia, são mais fortes do que eu. O Senhor retribua o malfeitor conforme a sua maldade. Aqui Davi, ele ficou bastante consternado com a morte de Abner, e ele fez jejum, mostrou para o povo, né, que houve um grande mal entre Israel naquele dia, que não era para ter matado Abner, que Abner era um príncipe. Ele era príncipe porque ele era filho de Saul. Então a gente termina. É o que eu falo para vocês, gente. A Bíblia, ela dá muito conselhos para nós. Então, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente pratica, né, algo errado, vamos pedir perdão a Deus. Vamos esquecer as desavenças. Muitas coisas que acontecem na sua vida é maldição hereditária.
Tem gente que não acredita nisso, mas isso é bíblico. Então tem muitas coisas que se está acontecendo, tem gente que não acredita, mas eles não acreditam, mas é tão realista, tão na cara. Por que tem famílias que são tão bem prósperas? Talvez se falar porque um ajuda o outro. Sim, porque um ajuda o outro. Porque elas são unidas. Mas tem famílias que não é próximo. Não são prósperos, eles são desavença. Às vezes você quer juntar, né? Quer fazer de tudo para que eles se juntam, mas não tem como. Ele sempre está distante um do outro. Sempre está caçando encrenquinha, falando mal um do outro. É porque essa família já é uma família amaldiçoada. E para quebrar essa maldição, é muita oração e jejum para que esse mal não atinja a sua família. O que é família? Família é toda a geração, né? Toda aquela é tipo uma árvore e ali aquela árvore vai dando fruto. E cada fruto daquela árvore é uma nova família, mas você, a raiz daquela família foi amaldiçoada. E como você quebra essa maldição? Você quebra essa maldição quando você, a sua família, vamos dizer, a sua semente, começa a crescer e você já coloca na mão de Deus. E você já ora a Deus para tirar toda a maldição que foi rogada sobre a sua família, sobre a raiz da sua família. Que seja, né, que não venha essa maldição concretizar na sua família. Porque tem família que é toda amaldiçoada. Toda amaldiçoada. Então por quê? Porque não houve uma quebra dessa maldição. Então temos que orar, temos que pedir a Deus para quebrar essa maldição e permanecer na presença de Deus. Porque não adianta você orar e não permanecer. Porque se você ora e não permanece, ali sempre tem, porque se você é de uma é a mesma coisa de uma árvore, né? Uma árvore, ela dá frutos. Então, se você não tiver uma árvore boa, ela não vai dar fruto, ela vai dar frutos ruins, doentes, né? Se aquela árvore não é boa, ela vai dar frutos ruins. Então, se você não tirar aquela maldição da sua família, a sua família vai ter, né? Vai ser uma pessoa que ainda vai conduzir, né? Uma pessoa doente. Pode vir uma pessoa paralítica, uma pessoa esquizofrênica. Temos que, assim que o homem e a mulher casam, tem que cortar toda a maldição. O pastor tem que orar por eles, tirar toda a maldição. E aquele casal tem que fazer de tudo para que a maldição não pegue nos filhos deles. Não é passada, né, de pai para filhos. É onde a gente consegue, né, quebrar essa maldição, obedecendo a palavra de Deus. Então eu termino por aqui. Se você gostou desse vídeo, você compartilha, você se inscreva no canal. E se precisar de ajuda espiritual, tem meu telefone aqui embaixo. Você pode mandar uma mensagem para mim pelo WhatsApp, que eu respondo. Eu vou deixar o meu e-mail também. Talvez você não quer falar pelo WhatsApp, mas quer falar por e-mail. Eu também vou deixar meu e-mail aqui embaixo. Você vai poder falar comigo, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Peço que você dá like aí no vídeo. Se inscreva no canal se não é inscrito. Comente alguma coisa para que a gente possa estar interagindo melhor. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.